A sua Bíblia neste livro, o livro de Jonas, do profeta Jonas. Se você não sabe onde fica o livro de Jonas, imagino que depois de 3 domingos já deu para você esquentar um pouco mais. E espero que você esteja lendo também o livro de Jonas em casa, para ir se habituando também e chegando aqui já conhecendo o conteúdo, pelo menos o capítulo ao qual nós estaremos lendo. Hoje, o capítulo 2. Como tenho dito, e disse isso pelo menos na primeira mensagem, o livro de Jonas é um livro interessantíssimo. É um livro que desperta a curiosidade de muitos, pela narrativa, pela sua história. Mas eu tenho convidado a cada um de vocês a olharem para o livro de Jonas, tirando de vocês todo o preconceito e toda a ideia já concebida daquilo que é a história de Jonas, e a gente buscar estudar o livro de Jonas a partir das Escrituras e não daquilo que a gente ouve muitas vezes. Porque tem muitas coisinhas que a gente lê nas Escrituras e que a gente descobre muitas vezes que nem está lá no texto, mas por causa de filmes, por causa de dramatizações e por causa de narrativas, outras coisas foram acrescentadas e a gente não percebe isso no texto. E a gente, mas essa não é a história, e não é assim que eu conhecia. E é mais ou menos aquilo que eu tenho ouvido de alguns irmãos. O profeta Jonas narra a história de um profeta, o livro de Jonas narra a história de um profeta. O profeta que foi chamado por Deus para pregar ao povo de Nínive, a capital da Síria, um povo conhecido como cruel, impiedoso, e que não tinha, de fato, piedade de ninguém nos seus avanços militares, nas conquistas, e eles não deixavam nada para trás. E Jonas tem um problema muito sério, porque no primeiro versículo vai dizer que Deus, então, chama Jonas, levanta-te, Jonas, e vai até a cidade de Nínive. Uma cidade, quem sabe Jonas, inclusive, era do norte, do reino do norte e do norte daquele reino. E quem sabe, no meio de algumas incursões que o reino da Síria havia feito, Jonas, quem sabe, conhecia alguma daquelas cidades. Jonas conhecia alguma daquelas pessoas. E Deus chama Jonas exatamente para pregar para aquele povo. Um povo cruel. Jonas tem um grande problema com isso, então Jonas foge. Ele foge porque ele acha que Nínive não merecia o perdão e a graça de Deus. Jonas não conseguia enxergar os pecados, nem mesmo do seu próprio povo e nem mesmo dele mesmo. E é por isso que ele foge, porque Jonas não amava os ninivitas. Ele tinha um sentimento de ódio para com os ninivitas. Ele tinha rancor daquele povo, então ele foge. O problema é que não dá para fugir de Deus. E a gente vê isso na história de Jonas. A gente não consegue fugir de Deus. E é por isso que no livro de Jonas a gente vê muito sendo revelado sobre essa tentativa de Jonas fugir. E Deus então buscando em sua soberania, em seu amor implacável, ir atrás de Jonas, que era o religioso perdido. E também indo atrás de um povo, o povo ninivita, os irreligiosos perdidos. Vimos também no capítulo 1 ainda a espiral descendente. Porque Jonas está na sua cidade, ele desce para Jope, de Jope ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão, e do porão ele desce para o ventre do peixe. Fugindo, desobediência, obstinado. Eu não quero, a agenda de Deus não é a minha agenda, então eu vou fugir. E a gente vê que na tentativa de Jonas fugir, ele somente desce. Mas é impressionante ver ao mesmo tempo que o quanto Jonas desce, ele desce para Jope, ele desce para o navio, desce para o porão e desce para o ventre do peixe. Deus, no seu amor implacável, amor que não cede, que não volta atrás, que vai e corre, Deus desce junto. Deus desce também. Deus vai com ele para Jope, Deus vai com ele para o navio, Deus vai com ele para o porão, Deus vai com ele para o ventre do peixe. Deus vai atrás, porque esse é o Deus a quem nós servimos. Mas Jonas é aquele obstinado,
insensato, desobediente, causa insensatez, consciência cauterizada, indiferença espiritual. Vimos também que essa é a realidade de Jonas no capítulo 1, mas há a realidade de Deus também no capítulo 1, que usa do sofrimento para disciplinar Jonas, e que usa também do sofrimento, que não foi causado por eles mesmos, no caso dos marinheiros, para transformar a vida deles. O sofrimento é real, o sofrimento é real, e Deus tem propósitos, Ele pode usar certamente isso para o nosso bem. E o capítulo 1 termina de uma forma inesperada. No último versículo, Jonas pensou que iria morrer, que seria o fim, mas ele é engolido por um peixe. Engolido por um peixe. E nós terminamos aqui. E hoje vamos ao capítulo 2. E teremos o privilégio de saber o que se passou na vida de Jonas, na mente de Jonas, durante o tempo que ele estava no ventre do peixe. E nesse capítulo vamos aprender muito sobre Deus, sobre sua graça, sobre sua misericórdia, continuar entendendo esse amor implacável de Deus. Pois Deus é o personagem principal do livro de Jonas. Não é Jonas, mas Deus. E vamos aprender muito também sobre Jonas. E por que não? Sobre nós mesmos. Porque, como disse, nós temos muito de Jonas na nossa vida. Nós somos muito parecidos com Jonas, mesmo que a gente não queira admitir. Por isso, vamos ao capítulo 2. Diz assim o texto, palavra de Deus, para mim e para você nessa noite. Jonas, capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra é embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe. Assim termina a oração de Jonas. E o verso 10, o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Oração e religiosidade. Esse é o tema para nós nessa noite. Oração versus religiosidade. A gente vai ver na oração de Jonas algo fantástico. O reconhecer quem é Deus e quem Jonas é. Mas ao mesmo tempo revela muito da religiosidade de Jonas. Como disse, ele era o religioso perdido. Não era apenas o povo de Nínive que estava perdido, ao qual Jonas deveria ir pregar contra ela. Mas Jonas também, o profeta, estava perdido na sua religiosidade. E logo no início do capítulo 2, vemos que dentro do peixe, o que é que Jonas fez? O que é que Jonas fez? Algo que talvez eu e você diríamos assim: ele não fez nada demais. Porque o texto vai dizer que dentro do peixe Jonas orou. Mas um capítulo se passou. Esse é o primeiro momento em que Jonas ora. Esse é o primeiro momento em que Jonas ora. Esse não é a primeira oportunidade que Jonas teve de orar, mas é o primeiro momento que Jonas ora. Primeiro momento, quem sabe, quando Deus o chama: Jonas, vai pregar para Nínive. Nem nesse momento Jonas orou. Ah, Deus, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua... me olhar com carinho, ver que eu poderia ir e pregar. Obrigado por pensar em mim, mas eu não vou, Senhor, eu tenho outros planos. Nem nesse momento ele ora. Ele vai para o navio, a tempestade começa,
mas ele foi para o porão, estava dormindo. O capitão vai até lá, acorde, nós vamos morrer, clame ao teu Deus, peça a ele, quem sabe a gente não morra. Aliás, o capitão diz para Jonas, para o profeta: ó profeta, ora. E Jonas não ora. Todos estão clamando aos seus deuses, e Jonas não ora. Até os pagãos oraram naquele momento, menos Jonas. Na sua religiosidade, Jonas não ora. Inclusive, quando ele diz: me joguem ao mar, aqueles homens marinheiros olham para Jonas, olham para o mar e olham para o céu e oram mais uma vez: Senhor, não requeira sobre nós o sangue deste inocente. Não é isso que a gente quer fazer. Jonas ora. Jonas ora. É a primeira vez que Jonas ora. É interessante que Jonas não apenas foge de Deus, mas Jonas evita a Deus. E é por isso que ele não ora. Ele quer evitar, ele não quer falar com Deus. Ele não ora. Interessante que Jonas fala sobre Deus. Quem é você? Diga-me quem tu és. Eu sou Jonas, eu sou hebreu, e creio no Deus, Criador dos céus, do mar e da terra. Ele fala sobre Deus, mas ele não fala com Deus. Isso demonstra tanto da religiosidade no coração de Jonas. Deus fala com Jonas, Deus dá ordem a Jonas, e o que vemos é um completo descaso de Jonas. E é interessante essa questão de falar sobre Deus, mas não falar com Deus. Isso revela tanto sobre o nosso relacionamento com Deus. Por isso, em primeiro lugar, Deus usa situações difíceis para nos fazer orar. Deus usa situações difíceis para nos fazer orar. Jonas não ora até o momento que a oração é o seu último e único recurso. Jonas não ora até que a oração seja o seu único e último recurso. Estou falando algo comum entre nós, não é? Jonas não ora até que ele se vê obrigado a orar. Não é que ele estava num lugar agradável, onde ele tinha tantas outras coisas para fazer. A única coisa que Jonas podia fazer no ventre de um peixe é orar. É orar. É orar. A oração é um bom termômetro do nosso relacionamento com Deus. Se estamos orando pouco, é um triste sinal do nosso relacionamento com Deus. E diz que Ele não está bom. A gente às vezes fala de Deus, fala sobre Deus, mas a gente não fala com Deus. Isso é religiosidade. Existem pessoas que saem de reuniões espirituais, de cultos, e que vão ter a oportunidade de falar com Deus depois de 7 dias, no próximo domingo. E passam a semana inteira distante de Deus. Falam sobre Deus, quem sabe, mas não falam com Deus. Essa é a realidade de Jonas. Era um profeta, mas ele não orava. Nós não investimos muito em pesquisa, temos poucas. Mas existem pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, que vão falar sobre a realidade evangélica. E uma dessas pesquisas vai dizer que, pasmem, 17% dos cristãos ativos é que oram e tem uma regularidade de oração na vida. 17%. Eu não estou falando de crentes nominais, eu não estou falando daquele camarada que vem dia sim, dia não, vem uma semana sim, falta mais. Eu estou falando dos crentes ativos. 17% de fato tem uma regularidade na vida de oração. Essa triste realidade. É a triste realidade de Jonas, um profeta. Isso mostra quanto nós temos dificuldade em desenvolver uma vida regular de oração. Hoje pela manhã nós terminamos uma série sobre oração. Muitos retornos nós tivemos a respeito desta série. Muitos falaram: olha, eu percebi que a minha oração estava equivocada, percebi que eu estava orando pouco, e foi assim. E deixa eu te dizer que isso não seja um peso para você, porque isso é a realidade.
Isso é realidade. A gente vê isso no profeta, a gente vê isso na realidade nos Estados Unidos, a gente vê isso no Brasil, a gente vê, quem sabe, isso entre nós aqui nessa noite. Existe uma expressão dentro da teologia que é chamada de ateísmo prático. A gente conhece o ateísmo clássico. Ateísmo clássico é aquele que diz e crê, ou melhor, não crê na existência de Deus. Esse é o ateísmo clássico. Mas existe o ateísmo prático. É aquele camarada, é aquela pessoa que crê em Deus, que crê na existência de Deus, mas vive como se Deus não existisse. É aquela pessoa que crê em Deus, mas as suas decisões é como se Deus não existisse. É aquela pessoa que crê em Deus, mas no administrar das suas finanças é como se Deus não existisse. É aquela pessoa que crê em Deus, mas de segunda a sexta no seu trabalho é como se Deus não existisse. É aquela pessoa que crê em Deus, mas dentro da sua família age como se Deus não existisse. É aquela pessoa que crê em Deus, mas quando olha para a sua profissão, para a sua carreira, é como se Deus não existisse. É aquela pessoa que crê em Deus, mas quando pensa nos planos, nos projetos de vida, é como se Deus não existisse. Esse é o ateísta prático, esse é Jonas, esse é o religioso, e isso, quem sabe, conta a história de muitos ateístas práticos. É a história de Jonas. A gente só ora quando a oração é nosso último recurso. Jonas acaba sendo o retrato perfeito de muitos cristãos quando se veem obrigados a orar. O que deveria ser o nosso primeiro recurso, muitas vezes se torna o nosso último recurso. Talvez você já deve ter ouvido, talvez como eu você já deve ter dito isso em alguma ocasião. Sabe aquelas ocasiões quando a gente se depara com alguém muito doente, que está acometido de uma enfermidade, de uma doença muito grave e está internada? E quem sabe a gente vai até lá, vai fazer uma visita e a gente vê aqueles comentários: olha, agora tudo que a medicina podia fazer já foi feito, tudo aquilo que a gente podia fazer foi feito, a situação da pessoa realmente é complicadíssima, agora só Deus. Vocês já viram assim? Eu já disse isso algumas vezes, infelizmente. Isso só demonstra o quanto a nossa mente ainda não compreende quem é Deus e o que significa a oração. A nossa religiosidade se manifesta nesses momentos. Será que existe algum momento que não é somente Deus? Será que existe de fato esse momento? Alguns vivem assim e creem exatamente isso. Agora a gente tenta com os médicos. Se os médicos não resolverem, aí é que a gente começa a orar. A gente tenta resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quando a gente não consegue mais, a gente lembra: vamos orar. A gente decide na vida, a gente faz tudo na vida, mas oração é sempre o último recurso, infelizmente, na vida de muitos. Deixe-me te perguntar nessa noite: o que é que precisa acontecer com você para que você comece a orar? Espero que não aconteça nada traumático como aconteceu na vida de Jonas. Mas quando a gente lê um versículo como esse: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Se a gente lê esse versículo isolado de todo o capítulo 1, você vai dizer: olha, que profeta. Isso é que é profeta, ele ora. Mas a gente vê quanto já passou na vida dele, sem que a oração fizesse parte. A.C. Dixon vai dizer assim, você vai poder acompanhar essa frase: quando nós dependemos de organizações, nós recebemos o que as organizações podem fazer. Quando dependemos da educação, nós recebemos o que nossa educação pode fazer. Quando dependemos do homem, nós recebemos o que o homem pode fazer. Mas quando dependemos da oração, recebemos aquilo que Deus pode fazer. E Deus pode fazer muito. Amém? Isso é o que nós aprendemos logo de cara no versículo 1. Não espere situações difíceis acontecerem para que você comece a orar. Estude, por exemplo, nos evangelhos, a vida de oração de Jesus. Mesmo sendo um com o Pai, mesmo tendo aquela intimidade eterna, que desde a eternidade passada e a eternidade futura, se é que a gente pode usar essa expressão, eles são um. Mas Jesus orava e tinha uma vida de oração.
conversava com o Pai. Uma vida de oração demonstra uma vida que não somente crê na existência de Deus, mas que de fato depende desse Deus. É orar todos os dias, orar a todo momento. Oração como petição, oração como deleite, oração como desfrute. A gente não percebe que Deus é tudo o que a gente precisa, até Deus se tornar tudo aquilo que a gente tem. Foi o que aconteceu na vida de Jonas. Jonas não percebia que Deus era tudo aquilo que ele precisava, até Deus se tornar tudo aquilo que ele tinha no momento, dentro da barriga de um peixe. A segunda lição que nós aprendemos nesse capítulo 2 de Jonas é que Deus ouve a oração daqueles que estão distantes. Quando a gente olha para o capítulo 2, fica notório a semelhança dessa oração de Jonas com os Salmos, não é verdade? A gente lê, olha lá, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Lemos ainda agora, o Anderson veio aqui e leu um salmo com a gente, o Salmo 86, muito semelhante. Cantamos um hino baseado no Salmo 142, que é muito semelhante, que diz, com a minha voz ao Senhor, clamo ao Senhor, e lá no meu íntimo ao Senhor suplico. É impressionante a semelhança que temos com os Salmos. E nos Salmos nós temos salmos de livramento, salmos de adoração, pedido de socorro. E aqui a gente vê acontecendo na vida de Jonas. Na descrição do problema que ele está passando, do relato como Deus o livrou, como Deus agiu e como as coisas terminaram. Em gratidão e em votos diante de Deus. E no capítulo 2, vai nos lembrar muito dos Salmos. Mas é interessante olhar no verso 2 em particular. Porque o verso 2 é o resumo de toda a oração de Jonas. O verso 2 vai resumir tudo aquilo que ele vai dizer, do verso 3 ao 9. Olha o que ele diz no verso 2. Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e Ele ouviste o meu clamor. É como se fosse uma síntese aqui no verso 2, de tudo aquilo que ele vai dizer mais para frente. Vale dizer, apenas lembrar, algo que a gente não para pensar. Essa oração foi escrita depois, certo? Não é que Jonas estava na barriga do peixe com um caderninho escrevendo. Essa oração ele escreveu depois, narrando tudo aquilo que tinha acontecido. E ele escolheu, dentre as melhores palavras que ele tinha, algo para expressar aquilo que ele viveu e sentiu e disse ao Senhor naquele momento, de uma forma muito poética, de uma forma muito linda. E aliás, isso no hebraico, aquilo que é chamado do paralelismo hebraico, há uma coisa muito bonita. Olha o versículo 2, que a gente vai ver aí no telão também. Você tem lá, em meu desespero, e você vê um paralelo muito grande no mesmo versículo, a mesma ideia, do meu ventre, do ventre da morte. Clamei ao Senhor, gritei por socorro. Ele me respondeu, ouviste o meu clamor. São ideias semelhantes, sendo repetidas em formas, em palavras diferentes, para ver a beleza que há neste salmo, a beleza que há na linguagem hebraica, a beleza daquilo que Jonas queria expressar. Ele escolheu as melhores palavras. E nesse pequeno resumo do capítulo 2, Jonas diz, Deus ouve a oração, mesmo daqueles que estão distantes. Jonas estava distante. Jonas era um religioso. Jonas era um obstinado. Jonas era um desobediente. Jonas era um insensato. Jonas estava cego, a consciência cauterizada, indiferença espiritual. Mas quando Jonas ora, Deus ouve. Deus ouve. Se existe uma das coisas mais lindas do nosso relacionamento com Deus, é que Deus nos ouve. Não importa quem sou eu, Deus nos ouve. Não importa quem é você, Deus te ouve. Não importa o teu currículo, Deus te ouve. Não importa se você tem ou não, não importa se você faz ou não, não importa os pecados, não importa a condição, não importa se você está fugindo, se você está distante, se você parar para buscar a Deus, Deus te ouve.
Ele está sempre aberto, Ele está sempre pronto a ouvir a oração daqueles que desejam se aproximar. A gente vai percorrer as Escrituras e a gente vai ver tanto assim. Tanto Deus falando, é só me buscar. Aqueles que me buscam, me encontram. Aqueles que me clamam, eu ouço. Aquele que bate a porta, eis que estou à porta e bato. Aquele que eu entro, eu estou aqui, é só falar comigo. Você pode estar na igreja todos os domingos, você pode ser membro da igreja, você pode fazer tudo certinho, quem sabe, e achar que Deus vai te ouvir, porque você está caminhando uma vida moralmente correta. Deus não vai te ouvir por causa disso. Deus vai te ouvir por causa do amor implacável dEle, e para nós, principalmente, revelada em Jesus Cristo. É por isso que Deus me ouve. Não é porque eu sou pastor que Ele me ouve. Não é porque eu faço tudo bonitinho, tudo certinho, até porque não é verdade. Deus me ouve por causa do seu amor implacável, e a gente conhece isso na revelação de Jesus Cristo. É por isso que Deus me ouve, é por isso que Deus te ouve. Não importa se você está aqui, você que nos visita, que talvez nunca ouviu essa mensagem, que não compreende essas verdades, que talvez tenha sido a primeira oportunidade que você está ouvindo sobre isso. Deixa eu te falar, se você buscar a Deus de todo o teu coração, Deus te ouve. Não por quem você é, mas porque quem Deus é, e porque em Cristo Ele se aproximou de você, Ele se aproximou de cada um de nós. Você pode estar completamente perdido, vivendo um pecado, e Deus te ouvir da mesma forma. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para nós. Esse é o caso de Jonas. Esse pode ser o teu caso também. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Isso me faz lembrar muito da história, da parábola que Jesus contou, registrada lá no Evangelho de Lucas. Aquela parábola que possui 2 filhos. A gente costuma chamar do filho pródigo, mas nem Jesus chamou de filho pródigo. Ele disse, um homem tinha 2 filhos. Um desses filhos, que era o filho mais novo, decidiu dizer ao pai, pai, dá-me a tua herança. Era a mesma coisa de dizer para o pai, o Senhor para mim morreu. O Senhor para mim é como se estivesse morto. Era isso que significava naquela cultura. Dá-me a parte que me cabe, que eu vou embora. O pai vai e dá, com uma angústia, mas ele dá. Aquele filho vai, desperdiça tudo que tem, numa vida devassa, com prostitutas, vai com amigos que abandonam quando acaba tudo aquilo que ele tinha. Ele gasta tudo, ele destruiu a sua vida, até que ele se encontra comendo comida de porcos. Aí talvez alguns vão dizer, pelo menos ele tinha o que comer. Para um judeu, isso era uma das maiores ofensas. E ele foi lá e comeu. Minha vida está destruída, eu vou voltar. E o texto diz que quando ele decidiu voltar, o pai o recebe de braços abertos. Mesmo quando o filho estava distante, o pai corre em sua direção, o abraça e o beija e restaura. Esse é o amor do nosso Deus, essa é a graça de Deus. Da mesma forma acontece com o filho mais velho. O filho mais velho está lá, por quê? Meu pai não gastou dinheiro comigo, mas está gastando com esse. O pai sai, vai em busca do filho mais velho, que estava fora também, ainda também o desonrando o pai, porque todos viram que o filho mais velho não queria entrar na festa, e todos viram o pai saindo da festa, indo ao encontro do filho mais velho. Falei, filho, o que aconteceu? O Senhor nunca fez nada por mim, eu trabalho para o Senhor, eu te obedeço em tudo como um escravo. É verdade, meu filho, mas eu não estava querendo um escravo, eu estava querendo um filho. Você me obedeceu como escravo, mas eu queria que você me obedecesse como filho. Mas eu estou aqui. O pai está sempre pronto. Há sempre um caminho de volta para Deus, mesmo nos caminhos mais escuros do pecado. Mesmo na loucura, obstinação do pecado de Jonas, quando ele clamou, Deus ouviu a sua oração. Que maravilha saber que Deus nos ouve. Não importa o quanto tempo você tem estado longe de Jesus, não importa quão ruim, Deus te ouve. Deus te ouve. Dos versos 3 a 7, Jonas descreve
toda então essa aflição que ele coloca no verso 2. E deixa eu te dizer, até essa semana eu tinha a impressão de que a oração de Jonas era descrever o que ele passou dentro do peixe. Você também tem essa impressão? Se você tem impressão, levanta a mão, que eu quero ver que quantos estavam comigo. Alguns aqui. Alguns talvez estão indecisos ainda. Então assim, o que é que ele está falando? Mas eu tinha a impressão de que a oração de Jonas era ele descrevendo a vida dele, como foi naquele período dentro do peixe. Mas quando a gente lê o capítulo 2 de Jonas, Jonas não está descrevendo aquilo que ele passou dentro do peixe. Jonas está descrevendo antes de entrar do peixe, quando ele estava no mar se afogando. Aquela angústia. Aliás, muitos já disseram que uma das piores mortes que existem é morrer afogado. Quando os marinheiros jogam Jonas no mar, e ele está lá. Não é que jogou já veio o peixe, né? A gente tem essa imagem, vem em filme, né? É jogado, daqui a pouco vem a baleia, pula, tchum, parece o Free Willy, né? E pega Jonas no meio, e cai. Vamos ler juntos aí, acompanhe, verso 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, as correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Em algumas versões faz até uma pergunta: será que eu vou ter a oportunidade de olhar, de estar no teu santo templo novamente? As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar nos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Percebe? A descrição de um homem que está se afogando, a descrição de um homem em sofrimento, a descrição de um homem perto da morte. Aliás, uma das palavras que Jonas usa aqui é o Sheol, que no Antigo Testamento foi traduzido para nós em português como inferno. Eu estava lá, à beira das portas do inferno. E à medida que Jonas vai revelando por meio dessas palavras, no meio dessa oração, dessa angústia que ele estava vivendo, isso nos leva ao terceiro ensinamento para nós nessa noite. A restauração de Deus na vida de alguém inicia a partir da compreensão de quem Deus é e de quem eu sou. A restauração na vida de alguém só se inicia no momento que eu compreendo quem Deus é e quem eu sou. Didaticamente estou fazendo assim, para que você compreenda a diferença que há. Aliás, existe um gráfico, o gráfico da cruz. Acompanhe aqui. Quando você compreende a intensidade do teu pecado e ao mesmo tempo você compreende quem é Deus, e cada vez mais há uma crescente nesse entendimento, cada vez mais você se reconhece como pecador, e quanto mais você se afasta do pecado, mais ele aparece na tua vida, e ao mesmo tempo mais você compreende Deus, mais você se maravilha com quem Deus é, e parece que esses dois caminhos nunca irão se encontrar. É por isso que nesse caminho existe a cruz. E quanto mais você compreende essas duas verdades, mais a cruz, o Evangelho, Cristo, se torna maior na tua vida. Essa é a maravilha do Evangelho. Quanto mais eu compreendo o meu pecado, quanto mais eu compreendo quem Deus é, mais Cristo vai crescendo na minha vida. Glória a Deus por isso. A restauração na vida de alguém só se inicia a partir do momento que a gente compreende quem Deus é e quem nós somos. Você só pode ser restaurado quando você compreende a profundidade do teu pecado e a grandiosidade de quem Deus é. A partir do verso 3, Jonas relata a situação desesperadora que ele se encontra. Como disse, lá nas profundidades, beirando as portas do inferno, sepultura, profundezas, um abismo. Verso 2, ele se vê como desesperado. Verso 4, ele se vê como alguém até expulso da presença de Deus. Verso 4 vai dizer ainda que ele questiona inclusive o futuro. Será que um dia eu vou ter essa oportunidade novamente de estar na presença de Deus? Verso 6 é alguém que tem a sensação de que está completamente aprisionado por essa situação. Estou completamente aprisionado.
Todos esses versos revelam alguém desesperado, alguém que tentou fugir de Deus e que se encontrou no desespero das decisões que tomou. Se vê encurralado, olha o que eu fiz, as decisões que eu tomei na minha vida, e olha o caminho que levou. Me encontro aqui. Que desespero, que angústia. Mas é impressionante ao mesmo tempo como Jonas descreve Deus nestes versos. Como a gente já falei para vocês num ponto anterior, Deus ouve. Deus é aquele que está sempre presente ouvindo. Levemos isso no salmo que lemos nessa noite. Mas em segundo lugar, Deus não apenas ouve, mas Ele age. Ele diz aí no verso 3, no início: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Mas espera aí, quem é que jogou Jonas no mar? Vocês lembram no capítulo 1, quem é que jogou Jonas no mar? Foram os marinheiros. Mas aqui Jonas reconhece que não foram os marinheiros. Deus reconhece que Deus usou os marinheiros, mas que foi uma ação de Deus na vida deles. O Senhor me jogaste nas profundezas dos mares. Ele reconhece a ação de Deus, inclusive nas situações adversas da sua vida. Deus agindo. Deus estava agindo na ação dos marinheiros. Deus trabalha ativamente, diretamente, mas Ele trabalha também silenciosamente por trás de ações humanas ao nosso redor, fazendo que a sua vontade soberana seja feita. A gente vê isso, por exemplo, acontecendo no livro de Esther. É o único livro das Escrituras Sagradas que não aparece Deus. O nome de Deus não aparece. A figura de Deus, o personagem não aparece no livro de Jonas. Mas é impossível a gente ler o livro de Esther, ou melhor, no livro de Esther. E é impossível a gente ler esse livro sem ver a ação de Deus no meio de tudo aquilo. A gente vê um Deus que ouve, a gente vê um Deus que age. A gente também vê um Deus que salva. Verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, Senhor, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Ao Senhor, verso 9, pertence a salvação. Deus não estava matando Jonas. Deus, ao jogar Jonas no mar, através das mãos dos marinheiros, Deus não estava matando Jonas. Deus estava salvando Jonas. E se necessário, salvar Jonas dele mesmo. Meu irmão, se Deus te disciplinar em algum momento, Deus não quer o teu mal. Deus quer te livrar. E quem sabe, de um dos maiores inimigos que podem aparecer na nossa frente. Nós mesmos. A gente se protege dos outros, mas a gente não se protege da gente mesmo. A gente tem medo de tantas coisas, de outros, de ações de outros, mas a gente não teme as nossas próprias ações. Isso é um erro, um equívoco gigantesco. Porque na maioria das vezes, são as nossas ações e as consequências delas que nos levam a um grande desespero. Ah, eu não sabia que ia dar nisso. Ah, se eu soubesse, eu não teria feito isso. Deus não estava matando Jonas, Deus estava salvando Jonas. Verso 6 e verso 9, Jonas afirma que Deus não apenas o salvou, mas ele diz: e a salvação pertence ao Senhor. Jonas precisou ser salvo para entender a importância da mensagem dele para o povo de Nínive, pregando sobre a salvação. Você percebe isso? Enquanto Jonas não foi salvo, e entendeu o que significa ser salvo, entendeu a profundidade de quem ele era e das consequências das suas ações, ele não podia entender o quanto o povo de Nínive precisava ser salvo.
O que acontece nesses versos? Jonas reconhece a sua condição, mas reconhece quem era Deus. Um Deus que ouve, que age e que salva. Deixa eu te dizer, se você apenas reconhece o teu pecado, mas não reconhece a existência de Deus, você muitas vezes vai se ver em desespero, porque é o que acontece. Se você reconhece até a existência de Deus, mas não reconhece os teus pecados, você não reconhece que você precisa de Deus. Você só reconhece que você precisa de Deus quando essas duas coisas caminham juntas. É quando você vê a gravidade do teu pecado, mas ao mesmo tempo a graciosidade de Deus. Aí você começa a experimentar a transformadora, maravilhosa graça de Deus. É por isso que muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, nos temas da história da redenção da humanidade, criação, queda, redenção, consumação, antes de falar de redenção, a gente tem que falar da queda. É por isso que antes de falar da má notícia, da boa notícia, do Evangelho, a gente tem que falar da má notícia. Porque se a gente não falar da má notícia primeiro, as pessoas não vão entender porque elas precisam ser salvas. Jonas precisou compreender a má notícia do seu pecado. É somente aí que ele se viu capaz de ir e pregar a salvação para outro. A pergunta final é: Jonas se arrependeu? Depois de tudo isso, será que Jonas se arrependeu? A minha resposta para você é sim e não. Sim, ele está num processo difícil de arrependimento, mas ainda não totalmente, não de maneira completa. Até mesmo porque em nenhum momento a gente vê Jonas confessando o seu pecado. Ele não confessa o pecado dele. Isso demonstra tanto também de religiosidade. A gente conhece a graça de Deus. Se a gente pudesse fazer aquelas perguntas de catecismo, de doutrina, a gente poderia explicar o que significa graça, a gente ia explicar o que significa a salvação de Deus, a gente ia explicar o que significa Cristo ser o nosso substituto, a gente ia explicar. A gente sabe tudo isso. A gente só não vive na prática isso. A gente não confessa. A gente não se ajoelha, a gente não chora na presença de Deus, semanalmente, diariamente, confessando pecados. Não porque a gente não tem, é porque a gente não vê a necessidade disso. É interessante que ele afirma, né, verso 8 e 9, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Olha quem está falando. Mas eu, com um cântico de gratidão, ofereço sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Há uma confusão aqui. É por isso que eu digo sim e não. Em alguns momentos ele entende, eu ofereço sacrifício, eu vou cultuar aquilo que eu prometi, eu vou fazer. A salvação vem do Senhor, mas ele não confessa o seu pecado, ele não se arrepende genuinamente. E a gente vai ver isso no capítulo 4. Aliás, o capítulo 3 é um paralelo do capítulo 1, e o capítulo 4 de Jonas é um paralelo do capítulo 2. O primeiro verso do capítulo 3 é igualzinho ao verso do capítulo 1. É igualzinho. A resposta é diferente. Isso me leva ao quarto ponto e último, para concluir. Deus nos faz alvo da misericórdia de Deus, para reconhecer que outros podem receber da sua misericórdia. Jonas precisou ser alvo da misericórdia de Deus para reconhecer que Nínive poderia também receber a misericórdia de Deus. O meu quarto ponto, eu resumo assim: o versículo 10 vem apenas depois do 9. Alguns estão me olhando, que tolice é essa, pastor? Eu vou repetir para você anotar, que você que está anotando. Anote isso que eu estou dizendo. O versículo 10 vem apenas depois do 9. Eu vou esperar você anotar. Alguns não estão anotando, é para anotar, sim. O verso 10 só vem depois do 9. Como assim, pastor? Deixa eu ler então o verso 10 e o verso 9 para você. O verso 9 diz, termina dizendo: quando Jonas, em sua oração, a sua última frase é: a salvação vem
do Senhor. Quando Jonas diz isso, o que Deus faz? Olha o verso 10. O Senhor então deu ordem ao peixe para vomitar Jonas em terra firme. O verso 10 só vem depois do 9. Deus só dá o livramento quando Jonas reconhece que a salvação vem somente dele. Enquanto Jonas elocubra, Deus continua ali ouvindo. Quando Jonas reconhece que a salvação vem somente de Deus, Deus fala: agora sim você está compreendendo. Foi por isso que eu te chamei, lá no primeiro versículo. Lógico que Deus não falou assim, né? Primeiro versículo. Mas foi por isso que eu te chamei lá atrás, para ir pregar a cidade de Nínive. Porque a salvação vem somente através de mim. E Jonas, se ninguém pregar, se eles não me conhecerem, eles não vão ter salvação. Porque você só teve salvação, Jonas, quando você compreendeu isso. Eles também precisam disso. Eles também precisam disso. É interessante relacionar isso ao evangelismo. Evangelismo só acontece quando a gente está maravilhado com o Evangelho. A gente só fala de Cristo com água na boca, com o coração feliz, cheio, pleno, quando de fato é isso que tem no teu coração. Se você não fala de Cristo para ninguém, é porque Cristo de fato não está no teu coração. Não, pastor, eu tenho Cristo. Sim, talvez ele desse tamaninho, como a gente viu na imagem. Mas ele não está crescendo no teu coração. Porque se ele estivesse crescendo no teu coração, não importava aonde você estava, você queria falar. Você não mede consequências, você fala. Pedro, quando entendeu isso, em Atos, nós já estudamos isso. Alguns dizem para ele, algumas autoridades: pare de falar. Fala: eu não vou parar. Eu não vou me calar diante daquilo que eu tenho visto e ouvido. Importa agradar a Deus do que aos homens. Intrepidez, coragem. Spurgeon, Charles Spurgeon, disse certa vez que evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. Onde encontrar pão. Jonas deveria ter entendido isso. Que ele estava indo para a cidade de Nínive, mas os ninivitas não eram diferentes dele. Os ninivitas eram tão carentes e necessitados da graça de Deus, como Jonas também era. E só nesse momento, quando Jonas compreendeu, quando ele foi alvo da misericórdia de Deus, ele reconheceu que ele poderia sim também ir para Nínive, pregar a misericórdia de Deus. É dessa forma que eu quero concluir. Soberanamente, Deus nos guiou, inclusive, para ter a formatura, entrega de diplomas, àqueles que se formaram no curso essa noite. E é interessante olhar para essa realidade daqueles que vão. E talvez a gente vá olhar para isso: são esses 6 que vieram. Não são esses 6, somos todos nós. Enquanto a gente não compreende que a gente foi alvo da misericórdia de Deus, o quanto Deus foi gracioso. É por isso que Jesus disse: para quem muito é perdoado, há muito amor. Essa mulher veio aqui, me beijou, lavou meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, porque ela entendeu a multidão dos seus pecados. E falou para aquele homem, julgando: e você? Entrei na tua casa, você não me recebeu, não me deu um abraço, não me deu um beijo, não me fez nada, você está aqui me humilhando. E essa mulher me adorou, e não parou de me adorar, desde o momento que eu entrei, que ela entrou. É o reconhecer o seu pecado e reconhecer a graça de Deus, a grandiosidade de quem é. Quando isso acontece, a gente se prostra, a gente adora, e a gente vai, a gente obedece, a gente cumpre, a gente faz a vontade do Senhor. Orar, meus irmãos, é muito mais do que alguns pensam, cumprir um ritual. Isso é religiosidade. Orar é desfrutar da presença de Deus, de quem Ele é, do que Ele fez por mim e do privilégio que Ele me deu de estar em Cristo.
Ah, meu irmão, se a gente soubesse, se a gente pudesse imaginar o que significa estar em Cristo. O que significa estar em Cristo. Se a gente pudesse, como já disse David Brainerd, um dos puritanos que escreveu o seu diário, escreveu um diário, o seu diário foi publicado pela editora Fiel. Adquira e leia e seja inspirado, abençoado pela vida desse homem. Ele disse: se a gente pudesse, como num navio, apenas abrir a escotilha daquilo que Deus tem reservado para nós, isso já nos satisfaria por toda a vida. Só escotilha, só abrir um pedacinho, só olhar assim de relance, a gente já estaria satisfeito por toda a vida. E ao mesmo tempo ele diz: e se a gente pudesse, da mesma forma, abrir a escotilha daquilo que Deus nos livrou, do inferno, das profundezas, do abismo, aquilo que Jonas pôde contemplar tão rapidamente, a gente adoraria a esse Deus todos os segundos que Deus nos desse de vida. Talvez alguns, olhando para a oração de Jonas, falaram: até que enfim, que maravilha, o profeta. Talvez essa oração mexeu com a gente, porque ela mostrou um outro lado, o lado da religiosidade, o lado que Jonas estava vivendo, e quem sabe o lado que eu e você podemos também estar vivendo. Jonas só orou quando a oração foi o último recurso. Essa é a tua realidade, meu irmão? Essa é a tua realidade, minha irmã? Que não seja assim. Busque e ore ao Senhor em todo o tempo. Jonas só orou neste momento, mas quando ele orou, Deus o ouviu. Ao mesmo tempo que a gente se vê assim religioso, a gente vê como Deus é gracioso, porque mesmo na minha religiosidade, Deus me ouve. Mesmo na tua religiosidade, Deus te ouve. Basta orar. A gente aprende tanto com Jonas. E como disse, a gente é mais parecido com Jonas do que a gente imaginava. Por isso eu quero te convidar nessa hora a fazer o quê? A orar. A orar. E de um lado, que na tua oração tem espaço para reconhecer as multidões dos teus pecados. O quanto eles são profundos, o quanto eles te aprisionam, o quanto eles revelam do teu coração, o quanto eles revelam dos teus desejos carnais, mundanos, o quanto eles revelam o quanto você está distante, o quanto eles revelam o quanto você poderia estar tão perto, mas não está. Ore. O quanto você perde tempo com coisas fúteis e inúteis, o quanto os teus planos demonstram que você é um ateísta prático, o quanto o teu tempo com Deus revela isso. Confesse isso ao Senhor, que haja espaço na tua oração, nessa noite para isso. Eu vivo o Senhor, como o Senhor, se o Senhor não existisse. A minha segunda, a sexta, a sábado, quem sabe, é como o Senhor não existisse, porque eu não falo contigo, eu não busco a tua presença. Tudo aquilo que eu faço, eu não te consulto, eu não pergunto a tua opinião, eu não coloco diante do Senhor. Que haja espaço para o perdão, para a confissão e a busca do perdão, mas que haja espaço também no teu coração para o outro lado, dizendo: Senhor, Tu és gracioso, Tu és um Deus maravilhoso, o Senhor sempre me ouve, o Senhor está agindo sempre na minha vida, apesar desses momentos de adversidade, o Senhor está usando isso para o meu bem, para que eu cresça, para que eu me aproxime de Ti, para que eu tenha novas oportunidades. Obrigado, Senhor, faz a Tua obra na minha vida, faz a Tua vontade em mim, Senhor. Obrigado porque o Senhor age, ouve e me salvou, e me salva. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus gracioso. O Senhor não precisava disso, mas o Senhor fez. O Senhor não precisava de Jonas. Tinha tantos outros profetas, mas o Senhor decidiu usar Jonas para os teus planos. O Senhor faz assim comigo também. Usa a minha vida, Senhor, para os teus planos. E enquanto isso cresce no teu coração, que o Evangelho também cresça, que a cruz de Cristo apareça. E falando, Senhor, essa oração só é possível porque Cristo se faz presente na minha vida. Que Cristo cresça e que eu diminua. Que Ele faça a ponte, esse elo, essa ligação da minha distância do Senhor por causa do meu pecado, mas eu me aproximo por causa de Cristo. E permita que a graça dEle invada o teu coração nessa hora, te fazendo vislumbrar o Senhor maravilhoso que Ele é.